Olá, pessoal. Eu sou Adriana Fernandes e esse vídeo dá continuidade ao nosso curso de Noções de Direito para Concursos de Nível Médio. Nós estamos estudando Direito Constitucional e Administrativo, especificamente os dispositivos da Constituição da República que caem em todos os concursos. A aula de hoje é sobre direitos políticos. Nós começamos então o artigo 14 da Constituição Federal. Estamos no título 2 dos direitos e garantias fundamentais, mas no capítulo 4 dos direitos políticos. Diferente da nacionalidade, a cidadania que é conferida pela capacidade de exercício de direitos políticos, ela nos permite participar da vida decisória do país. Como nós vimos lá no artigo 12, o brasileiro nato ou naturalizado são os nacionais. Lá tratava de nacionalidade, ou seja, da capacidade que se adquire como sujeito de direitos e deveres no país. Agora a gente vai falar de cidadania, que é especificamente o poder de participar da vida política do país. E como que a gente participa da vida política, como que a gente exerce a democracia, como que a gente toma decisões no nosso país. Esse capítulo dos direitos políticos é que vai nos informar isso. Artigo 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei, mediante. Bom, a soberania popular é o exercício do poder, né? É o poder decisório. O exercício de poder pelo povo será exercido pelo sufrágio universal, que é o direito de participar da vida política, e pelo voto direto e secreto com valor igual para todos. Nos termos da lei, nós temos o Código Eleitoral, né, que vai regulamentar toda essa questão, e mediante plebiscito. Plebiscito é uma forma de decisão popular, de participação popular nas decisões, em que o povo responde a uma questão colocada e, conforme a resposta, aquilo então vai para o Congresso Nacional se transformar, ser votado lá, e se aprovado lá, será transformado em lei para poder acontecer aquilo que se pretendia, né? O Brasil, que eu saiba, nos últimos 20 anos, mais eu acho, fez um plebiscito para decidir sobre a mudança do nosso sistema de governo. A população foi ouvida para saber se queria a monarquia parlamentarista ou a república presidencialista. Isso foi às ruas, o povo votou e quem ganhou foi a república e o presidencialismo, que já era o nosso sistema de governo. Se o povo tivesse preferido o parlamentarismo, se o sim, o maior número de sim fosse para o parlamentarismo, aí o resultado desse plebiscito iria para o Congresso Nacional, lá seria elaborada toda a norma, no caso seria uma emenda à Constituição, para alterar o nosso sistema de governo. O Congresso não está vinculado ao plebiscito, tá? O plebiscito é a vontade popular. Então, se o plebiscito pediu o parlamentarismo, vai para o Congresso vota, discute aquilo. Se o Congresso também concordar com a vontade do povo,
aí sim altera-se o sistema de governo para parlamentarismo. Se não concordar, não altera. Mas importante saber aqui é que o plebiscito é uma consulta prévia à população sobre uma determinada questão. Outra forma de soberania popular, de exercício de poder, é o referendo. Só que no referendo você já fez a lei e você consulta o povo depois. Então, a diferença é esse momento em que o povo é consultado. No plebiscito é prévio, então o povo brinca que é plebiscito, tá? Só para você decorar, plebiscito, prévio. O plebiscito, então, você consulta previamente a população e no referendo você consulta depois. Nós tivemos, alguns anos atrás, o Congresso aprovou o Estatuto do Desarmamento. E havia uma cláusula nesse estatuto dizendo que a população deveria ser ouvida sobre a possibilidade de comercialização de armas. Isso é um referendo, olha, já havia uma lei, uma norma, que era o Estatuto do Desarmamento, e só a respeito de uma questão específica levaram a consulta popular, que era a questão da comercialização das armas. O povo disse não, então não foi aprovada a comercialização das armas. Então, para registrar bem, o referendo, a consulta é posterior. O plebiscito, a consulta é prévia. Ambos dizem respeito à consulta popular sobre uma determinada questão. E outra forma de exercer de soberania popular é a iniciativa popular. É quando um número X de cidadãos propõe uma questão, colhe um número mínimo de assinaturas que a legislação exige e pretende transformar aquilo em lei. As leis, elas podem nascer de fontes específicas, tá? Só o governador do estado pode propor leis a respeito de orçamento e de servidor público. Só o prefeito pode propor leis sobre questões municipais. E o povo pode propor lei, porém tem que colher X milhões de assinaturas em X estados do país para que aquilo possa ser acolhido na casa parlamentar e ser então trabalhado para virar um projeto de lei. A iniciativa popular, então, é uma forma de propor um projeto de lei pelo povo e não por uma das autoridades elencadas na Constituição. O alistamento eleitoral e o voto. Alistamento é com alistamento eleitoral que você adquire cidadania. É que você adquire a capacidade de exercer seus direitos políticos. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos. Fez 18 anos, você é obrigado a se alistar, obrigado a tirar o título de eleitor e obrigado a votar. Olha o gato Jack dando o ar da graça aí. E o alistamento eleitoral e o voto são facultativos para os analfabetos. O analfabeto que quiser tirar o título de eleitor, ele pode votar. Os maiores de 70 anos, eles têm o título de eleitor, mas eles não são obrigados a votar. Os maiores de 16 anos e menores de 18 podem tirar o título de eleitor se quiser e podem votar. Uma questão aí que não fica muito clara e que pode ser pegadinha de prova é que o maior de 16 anos, se ele quiser tirar o título, ele pode tirar.
Se ele não quiser, ele espera até os 18 anos. Porém, se ele tirar o título, ele é obrigado a votar, ok? O maior de 70, ele já tem o título e se ele não quiser votar, ele não precisa votar, ele não será penalizado. O maior de 16 anos que tirar o título de eleitor, ele é obrigado a votar. Não podem alistar-se como eleitores, não podem tirar o título de eleitor os estrangeiros. A eles não é concedido o exercício dos direitos políticos e nem os conscritos durante o período de serviço militar obrigatório. Conscrito é aquele pessoal que foi incorporado às Forças Armadas e que está lá servindo o Exército, a Aeronáutica ou a Marinha, né? O entendimento é que se cabe a eles nos proteger nesse exercício de cidadania, eles têm que estar a postos e não têm que votar ou tomar partido de alguém. Enfim, estão excluídos do exercício de direitos políticos os conscritos durante o período de serviço militar obrigatório e os estrangeiros. São condições de elegibilidade. A gente viu lá que os direitos políticos, né, eles são a soberania popular, ela é exercida por meio de voto, te permitindo votar e ser votado. Votar é o exercício ativo desse direito. Ser votado é o exercício passivo desse direito. E esse exercício passivo, o ser votado, é poder ser eleito. Então, agora nós vamos tratar dessa elegibilidade. Para ser eleito, para se candidatar a alguma coisa e poder ser eleito, existem requisitos, tá? Então, são condições de elegibilidade na forma da lei. Nacionalidade brasileira, nato ou naturalizado, exceto aqueles cargos que nós já vimos. O pleno exercício dos direitos políticos. Claro, para ser eleito, eu não posso ter meus direitos políticos suspensos ou perdidos. O alistamento eleitoral. Se eu não tirei o título de eleitor, o alistamento eleitoral é a expedição do título de eleitor. Se eu não tirei meu título de eleitor, eu ainda não estou de posse do meu poder de exercer os direitos políticos. Eu ainda não posso votar e nem ser votado. Então, é uma condição de elegibilidade, de poder ser eleito, ser votado, você ser alistado. O domicílio eleitoral na circunscrição. Circunscrição é o território onde aquele cargo para o qual você pretende se eleger exerce o poder. Qual é o território de exercício de poder do prefeito? O município, né? Qual é o território de exercício de poder do vereador? O município. Qual é o território do exercício de poder do governador? O estado. Do presidente? O Brasil. Ok? Então, ele precisa morar no seu domicílio eleitoral, na circunscrição onde ele pretende se candidatar. Uma pessoa que mora no Rio de Janeiro não pode se candidatar a prefeito de Teresópolis. Uma pessoa que mora em Belo Horizonte não pode se candidatar como vereador de Contagem. Ele tem que ter título de eleitor indicando seu domicílio na circunscrição, no território onde o cargo que ele pretende tem exercício de poder.
filiação partidária, você não se candidata a cargo nenhum sem estar vinculado a algum partido. E você precisa ter uma idade mínima para alguns cargos. 35 anos é a idade mínima para presidente, vice-presidente e senador. 30 anos para governador, vice-governador e governador do Distrito Federal. 21 anos para deputado federal, deputado estadual, deputado distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz. E 18 anos para vereador. Ok? 18, 21, 30, 35. Não é difícil de decorar isso aí, não. 21, 35, 30, 21 e 18. 18 para vereador, 21 para deputado, seja federal ou estadual, prefeito, vice e juiz de paz. 30 anos para governadores e vice. E 35 anos para presidente, vice e senador. Decora esse trem aí, isso cai em prova. São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Não poderão ser eleitos quem não é alistado. Claro, quem não é alistado não tirou o título de eleitor. Se ele não tirou o título de eleitor, ele não está no exercício de direitos políticos. Então, ele não pode votar nem ser votado. Então, os inalistáveis não podem se eleger, são inelegíveis. E os analfabetos também, ainda que tenham tirado o título de eleitor para poder votar, os analfabetos não podem ser votados, são inelegíveis. Eu não sei se vocês lembram aí, há um tempo atrás, aplicaram prova em alguns, não sei se deputados ou vereadores, de um monte de lugar, para comprovar que eles eram alfabetizados. Olha o absurdo da coisa. Mas é isso. A Constituição diz que o analfabeto não pode se eleger a cargo público. O presidente da República, os governadores, os prefeitos e quem tiver sucedido esse pessoal ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Aqui é a norma da reeleição, né? Então, o presidente, o governador e os prefeitos podem ser reeleitos para um único período subsequente. O que acontece é que quem os tiver substituído, quem pode substituir o presidente da República? O vice-presidente, ou o presidente da Câmara, ou o presidente do Senado, ou o presidente do STF. Quem, porventura, estiver substituindo o presidente, o governador ou os prefeitos no exercício do mandato, pode se candidatar à reeleição. Um único período subsequente e não ficar eternamente no poder. Muito bem. Para concorrerem a outros cargos, o presidente, os governadores e os prefeitos, vejam que a gente está sempre falando dos chefes do executivo, devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Se for reeleição, ele fica, tá bom? E faz a campanha no exercício do cargo. Mas se ele for se candidatar a outro cargo, se o governador for se candidatar à presidência da República, se o prefeito for se candidatar a deputado, 6 meses antes das eleições, eles precisam renunciar aos mandatos.
Ainda no artigo 14, o parágrafo 7º diz que são inelegíveis, não podem ser eleitos no território de jurisdição do titular, na circunscrição do titular, o cônjuge, os parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau ou por adoção, do presidente da República, de governador de estado ou do território do Distrito Federal, de prefeito ou de quem os tiver substituído dentro daqueles 6 meses anteriores ao pleito, que eles precisam renunciar, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Entendeu? Não, né? Pois é. Então vamos picar esse trem aí. Chatinho mesmo, mas não é difícil não. Vamos lá. São inelegíveis no território de jurisdição do titular. Qual que é o território de jurisdição do titular? Né? É a circunscrição. É o local de exercício do poder político daquele cargo que ele ocupa. Então, quem é o titular? Os chefes do executivo. O presidente da República, o governador e o prefeito. Então, vamos lá. E quem os tiver substituído? Qual que é o território de jurisdição dessa galera, que são os chefes do poder executivo? Se ele for presidente, é o país. Se ele for governador, é o estado, ou o território, ou o Distrito Federal. Se ele for prefeito, é o município. Então, não poderão ser eleitos dentro daquela circunscrição. Se for parente de presidente, no país inteiro ele não pode ser eleito. Se for parente de governador ou de prefeito, no respectivo estado ou município. Bom, são inelegíveis, não podem ser eleitos no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau ou por adoção. Que encrenca é essa? Vamos lá picar de novo. Para começar, cônjuge não é parente. Cônjuge é cônjuge. Meu marido não é meu parente. Sua esposa não é sua parente. Esposa é cônjuge. Marido é cônjuge. Cônjuge varão, cônjuge virago. Então, para fins jurídicos e eleitorais, marido não é parente. Então, por isso que está aqui. Cônjuge e parentes. Quem são esses parentes? Nós temos parentes consanguíneos e temos parentes afins. Como que a gente conta esse negócio de 2º grau? Você tá ali nessa bolinha. Olha que bolinha bonitinha. Essa bolinha, então, é você, sou eu. Você conta, a partir de você é sempre o número 0, tá? Consanguíneo em linha reta, você tem seus pais, e se você é o 0, seu pai é um 1, e você tem seus avós. Em linha reta ainda, você tem seus filhos e seus netos. Você tem seus irmãos, em linha colateral, você tem seus sobrinhos, você tem seus tios e você tem seus primos. Muito bem. Quem é parente até 2º grau? Partindo de você como o número 0, o número 1 vai ser seu pai, o número 2 vai ser seus avós, em linha reta ascendente. Em linha reta descendente, o número 1 é seu filho, o número 2 são seus netos. Então, seus pais e seus filhos são seus parentes consanguíneos de 1º grau, seus avós e seus netos são seus parentes consanguíneos de 2º grau. Para saber se os colaterais são seus parentes, você precisa ir até o parente em comum com essas pessoas. Então, você quer saber o grau de parentesco que seu irmão tem com você. Qual é o ancestral que vocês têm em comum? Os pais.
Então, se o seu pai é seu parente em primeiro grau, o seu irmão é seu parente de segundo grau. E seu sobrinho, seu parente de terceiro grau. E seu primo? Quem é o parente que você tem em comum com seus primos? Você tem alguma vinculação com seus tios? Tem, mas por meio dos seus avós. Se o seu avô é parente de segundo grau, é seu parente de segundo grau, o seu tio é de terceiro grau e o seu primo é seu parente de quarto grau. A gente fala, fulano é meu primo de primeiro grau, fulano é meu primo de terceiro grau. Juridicamente isso não existe. Genealogicamente é outra coisa, a contagem é feita de outra maneira, tá? Mas então é isso, como juridicamente o parentesco só vai até o terceiro, para fins de casamento, de herança e etc., primo nunca é parente, acredite se quiser, né? Então, você conta do primeiro do primeiro ao segundo, terceiro e quarto, tendo sempre você como ponto de partida e você é o zero. E a partir de você, você encontra o ancestral comum para você saber para você saber o grau de parentesco daquela outra pessoa em relação a você, ok? Como aqui a gente está falando de inelegibilidade de parentes até o segundo grau, pais, avós, filhos, netos e irmãos não podem se candidatar. Nos termos desse inciso aí vai ver, que a gente está vendo, tá? Então, tio pode, primo pode, sobrinho pode. Avós, pais, filhos, netos e irmãos, não. Todos esses são parentes de primeiro e outros de segundo grau. Essa é a linha consanguínea, mas nós temos o cônjuge, que foi mencionado no inciso e que eu já disse que não é parente, mas o cônjuge nos traz parentes. Nós adquirimos parentesco com a família do cônjuge, que é o parentesco por afinidade. E o parentesco por afinidade, ele é apenas com sogros, enteados e morreu aí. Nós temos, e cunhados. Cônjuge não é parente. Nós adquirimos pelo casamento, pela relação com o cônjuge, nós adquirimos um parentesco por afinidade com sogro, com enteado e com cunhados. Então agora nós já sabemos, são inelegíveis, não pode se eleger na circunscrição do titular do cargo, na jurisdição do chefe do Poder Executivo, o cônjuge ou aqueles parentes até o segundo grau, que agora você já sabe contar, salvo se já for titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Faz uma bagunça na cabeça da gente, né? Esses parentes não podem se candidatar no território de jurisdição do titular do cargo. Os parentes do vereador não podem se candidatar a cargo político dentro do município onde ele é vereador. Os parentes até segundo grau. Então vamos lá. Esses parentes, os pais, avós, filhos, netos, irmãos, sogro, enteado, cunhados e o cônjuge, não podem, parentes do chefe do executivo, né? Que é o presidente, o governador ou o prefeito, ou quem os tiver substituído, para cargo nenhum dentro da jurisdição daquele seu parente. Mas então vamos lá. Eu sou parente do governador e eu quero me candidatar para deputada federal. Eu posso? É a mesma jurisdição?
não é, se for a mesma jurisdição, eu não posso. Se for jurisdição diferente, eu sou irmã do governador de Minas e eu estou residindo em Goiás. Eu posso me candidatar a deputada federal porque Goiás não é a jurisdição do meu irmão. Então eu posso sim. Se eu fosse residente em Minas, eu não poderia me candidatar. Eu sou filha do senador Ivon. Posso. Por que que eu posso? Porque senador não é chefe do executivo. Essa limitação é apenas para quem é chefe do executivo. Então, se eu sou parente do senador, eu posso me candidatar mesmo na mesma jurisdição que ele. Eu já sou vereadora em Belo Horizonte. Sou parente do governador do estado de Minas Gerais. E agora eu quero me candidatar para prefeita. Eu posso? Não posso. Primeiro, porque a jurisdição do governador é Minas e Belo Horizonte faz parte dessa jurisdição. Segundo, porque a lei fala que eu só posso se eu já for titular de mandato, que eu sou, mas candidata à reeleição, só se eu fosse me candidatar a vereadora novamente. Então aqui, sendo a mesma jurisdição, por eu não estar me candidatando à reeleição, eu não posso me candidatar a prefeito. Se for jurisdição diferente, sim. Como eu falei, eu sou vereadora de Belo Horizonte e sou irmã do governador de Minas e eu estou querendo me candidatar novamente para vereadora, na mesma circunscrição. Eu posso, porque aqui a exceção cuida de quem já tem mandato eletivo e é candidato à reeleição. Então eu posso sim. Espero que tenha ficado um pouquinho claro para vocês. Esse último inciso, então, ele é um pouco mais chatinho, ele não é difícil. Se a gente estudar ele separadinho, como nós fizemos, dá para guardar com clareza, tá bom? Então, nós estamos ainda no título 2 dos Direitos e Garantias Fundamentais, estudando agora os direitos políticos, que a gente vai dar continuidade no próximo vídeo. Se gostou dessa aula, por favor, compartilhe em suas redes sociais. Não esqueça de buscar na internet apostilas de exercícios, provas anteriores e mapas mentais para você poder exercitar esse conteúdo. Senão você não memoriza, tá bom? Compre meu livro A Vida em Palavras e a História da Família Rezende e me acompanhe às quartas-feiras. Entra lá no site da Rádio Nossa Onda, às quartas-feiras, 10 horas, eu estou lá com Michele Siqueira e convidados discutindo seu direito. Tem muita informação bacana para todo mundo. Muito bem, obrigada por estarem comigo até agora e até o próximo vídeo. Bye, bye.